Sim. Tá? Que bom. Então tá bom. Ó, eu vou tá gravando já, tá bom? Isso aqui é a segunda aula nossa, sétimo ano B. Deixa eu deixar certo aqui. Nossa, que barulho. Fechar depois essa janela aqui. Dá para ouvir normal, né? Dá. Então tá bom. Ó, então eu vou fazer a chamada aqui. Na verdade, nem precisa, né? Sempre veio você só. Então, ó, Laís, tá bom? Tá presente aqui. O resto é tudo falta. Uma pena. Uma pena, porque. Aqui. Laísa faltou. O resto é falta também. Tá? Então você tá presente, só você aqui, tá bom? Dá pra ver aí? Tá vendo? Tá vendo? Sim. Salvar. Aparecendo essas coisas aqui. Pronto, tá salvo. Bom, vamos lá então. Ó, então, na primeira aula, era para eu ter falado para vocês aqui, ó. Então, ó, estamos iniciando. Só autorizar aqui. Estamos começando então o caderno 3, tá? Caderno do terceiro bimestre. E nós vamos falar o primeiro tema aí, ó, urbanização. Vê se bate com o de você aí, o seu aí. É isso mesmo? Sim. Então, beleza. Bom, ó, hoje, eu preciso chegar com vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Terceiro bimestre. Ó, eu tô com a listinha aqui, tá? Das atividades de tarefa tudo que eu for mandar de tarefa eu tô anotando, tá bom? Não deixe de fazer tarefa e me mandar no particular. E ó, pelo plano de aula nosso, hoje eu preciso chegar com vocês até a página 7, tá? Então tá aqui, ó, tá vendo, ó? Dia 4/8, tá vendo? Tenho que chegar até a página 7 hoje, tá? Vamos ver se dá tempo. Espero que dê. Bom, vamos lá então, posso começar? Você acompanha a leitura comigo aí? Eu vou explicar de maneira bem geral, zona assim, para a gente conseguir, para dar tempo de trabalhar tudo. Tudo bem, Laís? Certo? Uhum. Então vamos lá. Certo. Bom, o tema de hoje então é a urbanização. Quando nós falamos de urbanização, urbanização nada mais é que é a construção de cidades, né? A formação das cidades. Mas iremos falar da urbanização brasileira, tá? As cidades brasileiras. E olha aqui já de cara, ó. Olha de cara aqui a diferença da primeira para a segunda imagem, tá vendo? Aqui nós temos uma rua, uma rua na favela da Rocinha. E desse outro lado, a poluição atmosférica em São Paulo. Mas olha a diferença de um lugar para o outro, né? De urbanização. Olha o padrão das casas aqui, olha o padrão dos apartamentos, as casas desse outro lado, né? E aqui nós temos grande quantidade de poluição mesmo, né? São Paulo é complicado isso, porque aglomera muita gente andando para lá e para cá de automóveis, e isso acaba gerando ainda mais poluição, né? Bom, vamos lá então. Ó, deixa eu só ver aqui para você. Ó, as tarefas eu deixei a página 3 de tarefa, a página 6 e a página 7. Tudo bem? Página 3, 6 e 7 de tarefa. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui no grupo, mas acredito que esteja assim. Ah, não, eu coloquei só a página 3, ó. A tarefa de hoje, ó. Eu vou até colocar aqui no grupo agora, tá? Tarefa dia 4/8. Sétimo ano. Ó. Sétimo ano B. Vou colocar aqui, ó. Páginas 3, 6 e 7. Tá bom? Tá lá no grupo, ó. Acabei de postar. Ok? Vamos lá então. Então a página 3 é tarefa, tá? Esses exercícios aqui, ó, ele vai estar relacionado à questão dessa urbanização. O que você vê de ruim, né? Nessa urbanização, tá bom?
Página 3 da tarefa. Então vamos lá, página 4. Começar? O Brasil urbano. Tá me ouvindo, né? Sim. Vamos lá, então. Acompanha comigo, por favor. O Brasil urbano, desculpa, o espaço urbano em geral apresenta-se muito diferente do espaço rural. No rural, a ocupação é esparsa, entremeada por plantações, pomares, por poucas edificações e em alguns lugares formam-se pequenas vilas. Então, olha só aqui, ó, a foto lá de uma área rural. Na área rural, então, é uma área grande, né, espaçada, com plantações, pomares e algumas vilas, né, algumas casinhas ali. Tudo bem? Agora, olha a diferença para a cidade, né? Olha aqui, ó. Na cidade, a ocupação é concentrada. Então, a ocupação é tudo concentrada, as pessoas vivem concentradas aqui, formando uma paisagem muito diferente. Nelas se intensifica a estrutura socioeconômica e ambiental, na qual se concentram redes de transporte. Ó, então, o que, que nós temos nas cidades, né, nas áreas urbanas? Nós temos meios de transporte, edificações que são os apartamentos, as casas aglomeradas, tá, uma pertinho da outra. Hipermeabilidade do solo. O que é hipermeabilização do solo? É quando você coloca asfalto no solo. Então, a água ela não consegue penetrar no solo, fica um solo impermeável, tá? Espaços verticalizados. O que são espaços verticalizados? A construção de apartamentos. Ó, na vertical, ó, de baixo para cima, tá? Espaços verticalizados com a construção de apartamentos, né? Prédios. E atividades industriais. Então, nós temos atividades industriais, as indústrias nas cidades, né? De comércio, prestação de serviço, entre outros. Então, olha, uma imagem A e imagem B, o rural e o urbano. Entendeu a diferença de um para o outro, sim ou não? Sim. Sim, é bem fácil, né? Vamos lá, então. A passagem do Brasil rural para o urbano. Você sabe me dizer, não sei se você sabe, né? Quando que a população começou a ser mais urbanizada do que viver mais áreas urbanas do que nas áreas rurais? Você sabe quando aconteceu isso? Sim ou não? Não. Não, a gente vai ler agora e depois eu vou fazer essa mesma pergunta para você. Ó, a passagem do Brasil rural para o país urbano. O que é isso? A passagem é quando você tem mais pessoas morando na cidade do que no campo. Mas que ano que aconteceu isso? Vamos ver, ó. Desde a formação dos primeiros vilarejos, na época do Brasil colonial, no século XVI, até os anos de 1960, a população brasileira permaneceu predominantemente rural. Foi somente a partir do recenseamento realizado em 1970 que que se apontou maior concentração populacional nas cidades. Observe nos gráficos a seguir como ocorreu a evolução da urbanização brasileira na segunda metade do século XX, início do século XXI. Então, olha isso aqui, ó. Em 1950, 32% das pessoas, você está acompanhando aí, tá vendo, né? 32% da população brasileira vivia na cidade, 36% em 1956. Em relação à rural, tinha 63%, ou seja, tinha mais pessoas morando no campo do que na cidade, em 1950. Já em 1970, ocorre a transição. Olha lá, ó. 55%, 55,9% das pessoas passam a morar na cidade e apenas 44% vai morar no campo. Ou seja, que ano que foi a virada mesmo? Em 1960, ó. Em 1960 houve a transição, ou seja, a população passou a morar mais na cidade do que no campo. Então, 1960 foi a transição, tá? Ou seja, em 1970, olha aquilo aí, ó, Laís. Em 1970, a população morou mais na cidade do que no campo. Tudo bem? E olha o que aconteceu em 1990, ó. 75% das pessoas vivendo na cidade, 24% só vivendo no campo. E olha em 2010, que foi o último censo levantado pelo IBGE.
84% da população vive na cidade e 15% só no campo, tá? Olha esse mapa aqui onde nós temos essa concentração, ó. Tudo que é azul é população urbana, ou seja, que vive na cidade. E o verde é população que vive no campo, rural. Olha só a região sudeste aqui, ó, sudeste, ó. Pega São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde nós estamos, ó. 92% da população no sudeste vive na cidade. E somente 7% vive no campo, no sudeste. Agora, qual é a região que tem mais pessoas vivendo no campo do que na cidade? No Brasil, no Nordeste. Ó, o Nordeste, 26,9% da população vive no campo e 73% vive na cidade, tá? Deu para entender isso, sim ou não? Sim. Então fala para mim, que ano houve a transição das pessoas que viviam a transição, né, do rural para o urbano? Que ano que foi isso? A transição. 2010. Não, a transição. 1990? 60, né, ó. 1960 houve a transição. 60. Em que ano a população começou a viver mais na cidade do que no campo? Em que ano? 2010. Não, aqui, ó. 1970, ó. 1970. É. 1970 a população começou a viver mais na cidade, ó, 55, do que no campo, tá? Tudo bem? Entendeu isso? Sim. Tá. Qual que é a região brasileira que tem mais pessoas vivendo na cidade do que no campo? Qual região brasileira? Sudeste. Qual que é a porcentagem? 92,9% da população vive na cidade e 7,1% vive no campo. Muito bem, isso mesmo, tá? Então você vê que o Sudeste ele é bem urbanizado, tá? As pessoas vivem mais na cidade do que no campo, tá? Continuando a leitura, ó, presta atenção, ó. Os primeiros núcleos urbanos brasileiros formaram-se a partir de 1530. As primeiras cidades, então, ó, os primeiros núcleos urbanos concentraram-se no Brasil em 1530, tá? Quando a metrópole portuguesa iniciou a expansão canavieira no Nordeste colonial. Então, lá na região do Nordeste, através da expansão do plantio da cana, eles começaram a formar as primeiras aglomerações urbanas, tá? Esses aglomerados, esses assentamentos que eles falam aqui, né? Localizados nas regiões litorâneas, abrigavam edificações nas quais se colocavam os produtos a serem enviados a Portugal. A proteção da costa brasileira cabia à coroa portuguesa, que construiu muitos fortes nesse mesmo período, contribuindo para a aglutinação populacional em seu entorno. Então, ó, repara que tudo isso concentrou principalmente nas regiões litorâneas, no litoral brasileiro, da região Nordeste, tá? No litoral. E essas aglomerações, eles utilizavam também para estocar produtos que eram enviados para Portugal, tá? Principalmente a cana. Durante o século XVI, ó, olha aqui, ó. Durante o século XVII e o século XVIII, muitas cidades surgiram nas proximidades das regiões mineradoras do Sudeste e no centro-oeste das colônias. Então, ó, por volta do século XVII e o século XVIII, começa a formar outras aglomerações. Por quê? Visando essas regiões onde tinha bastante minérios, tá? As regiões mineradoras que nós chamamos aqui, tá? As cidades minerais de Ouro Preto, São José del Rei e Tiradentes datam desse período, assim como Cuiabá, Poconé, em Mato Grosso, e a atual cidade de Goiás, que é Goiás Velho, né? Vilas Boas, em Goiás. Tá? Ah, meu amigo mora em Goiás. Legal, verdade. Então lá, ó, você sabe que as cidades lá por volta do século XVII e XVIII começaram a se formar naquela região, tá? Bom, terceiro parágrafo. No século XIX, a cultura do café estimulou a expansão urbana em São Paulo. Então, ó, isso eu poderia perguntar na prova. Por exemplo, ó, eu falar assim, ó,
o que ajudou, o que contribuiu para a urbanização no Sudeste, que nós estamos em São Paulo? O que estimulou a urbanização no Sudeste? Foi o quê? Foi o plantio do café, tá? A expansão do café no Sudeste, principalmente aonde? São Paulo, tá? São Paulo, no Rio de Janeiro e no Nordeste do Paraná. Os eixos ferroviários construídos para escoar a produção foram responsáveis pelo surgimento de muitas cidades interioranas, como Amparo, Campinas e Jundiaí, no estado de São Paulo. Então, olha que legal, ó. Eles pegavam o café e levavam de São Paulo e de Janeiro, né, no norte do Paraná, até o litoral. E essas ferrovias que foram construídas para escoar a produção do café, elas acabaram, de certa forma, sendo responsável pela aglutinação, né, surgimento de algumas cidades do interior próximos a essas ferrovias, tá bom? Apesar do surgimento desses núcleos, o Brasil ainda permanecia mais rural que urbano. Então, ainda naquela época, o Brasil ainda tinha mais pessoas vivendo no campo do que na cidade nessa época ainda, tá? Lembrando que foi em 1970, né, que a gente acabou de ver que a população começou a viver mais na cidade do que no campo, tá? A economia brasileira, até a virada do século XX, era predominantemente agrária. Então, olha só, até a virada do século XX, que é 1900 e alguma coisa ali, né? Ainda a população era predominantemente agrária. Em 1915, o café representava 85% das exportações brasileiras. O ciclo do café, no entanto, entrou em profunda crise por causa da quebra da Bolsa de Valores em 1929, visto que os Estados Unidos, principal comprador do café brasileiro, passaram por problemas de desemprego e de estagnação econômica, e as vendas despencaram. Então, olha só, o Brasil, ele vendia, a economia do Brasil, em 1915, baseava-se principalmente na exportação do café, tá? 85% dessas reservas aí que representava, tá? Porém, em 1929, houve a crise da Bolsa de Valores de Nova York, nos Estados Unidos. E os Estados Unidos que compravam o café deixou de comprar o café brasileiro. Então, houve uma grande crise no Brasil, tá? Olha só o que está agora, ó. Muitos fazendeiros precisaram erradicar seus cafezais, passando a investir seu capital em uma nova atividade econômica, a indústria. Então, depois da crise do café, muitos fazendeiros deixaram de produzir o café. E eles começaram a investir dinheiro aonde? Na industrialização, na indústria, tá? A partir de 1950, as cidades, em razão do acelerado processo de urbanização, passaram a receber boa parcela da população que antes vivia no campo. Essa população vinha para as cidades em busca de emprego. Emprego na onde? Nas cidades, tá? Nas indústrias. E melhores condições de vida. Uma vez que a mecanização do campo, a apropriação e o encarecimento das terras e os novos padrões de produção e consumo fizeram diminuir a necessidade de mão de obra no campo e a possibilidade de se encontrar trabalho no espaço rural. Então, olha só, depois que eles inventaram a tal da máquina na indústria, ó, olha aqui, ó, eles levaram essas máquinas para o campo. E o que aconteceu? A máquina foi tirando o trabalho das pessoas no campo, certo? Essa mecanização. E as pessoas passaram a morar nas cidades. Houve o tal do êxodo rural, tá bom? Continuando. O processo de industrialização intensificou-se nas décadas seguintes, e com isso várias cidades foram criadas e outras se expandiram consideravelmente, absorvendo parte da população rural que para ele se dirigia. Na década de 70, lá, agora entra naquela parte que eu falei para vocês, eu acho bem legal, importante grifar isso aqui ó, inteiro. Ó. Na década de 70, com o país mais industrializado, a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários e a expansão da mecanização agrícola, a população brasileira tornou-se predominantemente urbana. Isto é, passou a se concentrar mais nas cidades do que no campo.
em 2010, mais de 84% da população brasileira residia em áreas urbanas. Entendeu? Então, por exemplo, ó, o que levou as pessoas a saírem do campo e morar na cidade? O que levou a década de 1970 as pessoas viverem mais na cidade do que no campo? Primeiro, houve o quê? A industrialização, onde houve a mecanização do campo. Então, as máquinas tiraram o trabalho das pessoas do campo. E outra, as pessoas, esses ricos, começaram a comprar essas terras, tá? Então, houve uma grande concentração de terra na mão de poucas pessoas, o que levou as pessoas a migrarem do campo para a cidade, no processo chamado de êxodo rural, tá bom? Certo? Ó, a cidade A, ó, a imagem A e a imagem B, ó. Em A, o pátio do colégio que corresponde à primeira construção da cidade de São Paulo. Olha que legal! Em 1554. Na foto B, a Estação da Luz, também em São Paulo, que foi inaugurada em 1867. Inicialmente, essa estação ligava o centro da cidade a bairros distantes. Atualmente é assegurada a estação mais movimentada da cidade. Olha que legal. Bom, alguma dúvida até aí? Laís, está me ouvindo? Sim. Pode continuar? Tá tranquilo? Tem alguma pergunta? Pode continuar. Então tá. Ó, a página 6, como eu falei para você, é tarefa, tá? Então faça esses exercícios e me manda depois no Telegram para eu marcar os pontos, tá? Da aula, por favor, tá? E a página 7 também tem exercícios para me entregar de tarefa, tá bom? Exercício 1, 2 e 3. Para finalizar, Laís, eu vou fazer a leitura dessa parte aqui, aí eu vou explicar para você uma coisinha, tá? Pode ser? Pode começar? Pode. Vamos lá, então. Cidades, tamanhos e funções. Vamos lá. A rede urbana... Peraí, só um minutinho. Vamos lá. A rede urbana brasileira é muito variada. Nela, há cidades de diversos tamanhos, que se especializaram em determinadas e distintas funções. Agora, eu acho legal grifar isso. Ó. A cidade é a sede do município e nela se aglutinam os poderes políticos e econômicos. Então, olha que interessante isso, ó, grifar. A cidade é a sede do município e nela se aglutinam os poderes políticos e econômicos, de acordo com a legislação brasileira. O município, olha lá, o município é a menor unidade política administrativa da federação e tem como função organizar e executar obras e serviços que atendem todos os espaços que os compõem, ou seja, os vilarejos, as áreas rurais e a cidade são registrados pela administração municipal. Então, o município, principalmente, por exemplo, o município de Bauru, a cidade de Bauru, os municípios aqui, eles são responsáveis pela política administrativa, né? Eles que se administram, organizam, por exemplo, para onde vai o dinheiro da arrecadação da cidade e para onde o que vai ser construído ou não, tudo bem? É o político administrativo desse município. Na cidade se concentra o poder público, que rege por meio das leis orgânicas a vida do município, que envolve a vida urbana então, e também rural. Então, olha só, na cidade é que vai ver o que vai gerar, quais as leis que vai regir o município, tá? Em 2010, desculpa, em 10 de julho de 2001, foi criado o Estatuto da Cidade, segundo o qual as cidades devem adotar critérios administrativos e políticos comuns, considerando os interesses da população. É importante lembrar que a administração de uma cidade requer ampla participação de todos os cidadãos, os quais são responsáveis por cobrar dos órgãos públicos melhores formas de investimento social, zelando pelo patrimônio coletivo. Então, olha só, é por isso que tem o ano de eleição. A gente elege um prefeito para
ver e decidir as regras do município, né? Investir nele, saber para onde vai crescer, para onde não vai, e gerar toda a economia dessa cidade, desses municípios. Tudo bem? Entendeu isso daí? Sim ou não? Sim. Sim? Então tá, ó. Vou mostrar para você um videozinho para a gente encerrar a aula sobre esse assunto, tá? É rapidinho. Tudo bem? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Aí depois que acabar esse vídeo, aí a gente encerra a aula, tá? Deixa só carregar aqui porque a internet está complicada aqui. Peraí. Vamos lá então. Presta bem atenção nesse vídeo, porque esse vídeo ele vai finalizar a aula, que é um resumo de todo esse assunto que a gente acabou de falar, tá bom? Vamos lá então, ó. Urbanização brasileira. Bom, vamos lá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui. Não, é esse aqui, ó. Peraí. Ah lá. Começando. Sistema alimentar sustentável para um mundo cheio de comida de má qualidade. Olá, pessoal! Hoje vamos desvendar os processos da urbanização. Fique ligado porque esse tema cai muito nas questões de geografia. E olha só, para tudo. Antes da gente começar esse vídeo, lembra de se inscrever no canal, dar a curtida nesse vídeo, seguir o Descomplica nas suas redes sociais. E olha só, aqui com a gente fica muito mais fácil estudar pro Enem. Se você quiser baixar esse mapa completão, é só você se inscrever nesse link aqui da descrição e aí a gente pode baixar todo o material, ok? Vamos lá! Pessoal, o primeiro problema de urbanização e a coisa que a gente mais tem que chamar a atenção é que urbanização e crescimento urbano não são as mesmas coisas. Crescimento urbano é a expansão física de uma cidade, ou seja, o aumento em área de um espaço urbano. Portanto, crescimento urbano é diferente de urbanização. Quando falamos assim, urbanização, estamos falando do processo no qual a população da cidade cresce mais que a população do campo. Outra coisa para ficar atento, país urbano é aquele com mais de 50% da população vivendo em cidades. Então, beleza. Agora que você já entendeu o que é urbanização e suas variações mais próximas, vamos lá que eu vou te explicar como que esse conceito acontece, ou seja, quais são suas causas. O conceito da cidade grande não existe há tanto tempo assim. Ele é fruto da Revolução Industrial, um fenômeno que se intensificou entre os ricos no século XIX e entre os pobres e emergentes no século XX. Foi o momento em que a cidade era o espaço que estava oferecendo emprego para a população. Muitas vezes, as condições precárias do campo e a promessa de uma vida melhor na cidade impulsionam essa migração chamada de êxodo rural. E aconteceu no Brasil a partir de 1930. O êxodo rural é exatamente isso, um grande movimento migratório que ocorre de uma área rural para uma área urbana. A gente já chegou. As cidades, em geral, por mais que sejam parecidas, sempre apresentam configurações diferentes. Tem a clássica metrópole, zonas centrais que possuem alto nível de importância e de influência, como São Paulo, Brasília, Rio, Recife, BH, Manaus. A chamada região metropolitana é um conjunto formado pela metrópole e pelas cidades satélites. Aquelas cidadezinhas menores que crescem na órbita da metrópole e formam intensos fluxos. A conurbação, ela representa a junção física das cidades. Aquele processo em que você não sabe bem onde uma cidade termina e a outra começa. As cidades crescem tanto que daqui a pouco você nem sabe mais diferenciar uma da outra. Já a megacidade é literalmente uma mega giga ultra cidade, que cedia uma aglomeração urbana superior a 10 milhões de habitantes. Alguns desses lugares estão num ritmo de urbanização frenético e constante. Para vocês terem uma ideia, em apenas 3 décadas, o número de megacidades pulou de 3 para 27. Se juntas as megacidades já causam, imagina as megalópolis. Elas podem ser definidas como aquelas manchas urbanas extensas que se formaram a partir da junção física de 2 ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas. Um exemplo do mundo é o Bosch Wash lá no Nordeste americano, que vai de Boston a Washington, passando por Nova York. E no Brasil a gente também teve ali a nossa tentativa entre Rio e São Paulo, mas a gente acabou vendo que São Paulo cresceu mais pro lado de Santos e Campinas que propriamente dito pros cariocas. Então, a gente enxerga no Brasil a nossa megalópole caindo ali pro lado de São Paulo, Campinas e Santos. Isso é bem importante, hein? Lacrou ou não lacrou? Então deixa aquele like esperto nesse vídeo. Com o que é que desenhe, não sobra nenhuma dúvida pro Enem. Se inscreva já no nosso canal e siga a gente em todas as redes sociais. Quer um mapa inteiro só pra você? É pra já. Clique no link da descrição e você pode baixar essa maravilha em alta resolução. Compartilhe. Com o Descomplica fica fácil. Tudo bem? Entendeu? Sim. Foi um resumão, na verdade, né? Sobre esse assunto que nós vamos falar nesse bimestre, tá bom?
Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Então, ó, vou finalizar a aula, tá bom? Semana que vem não falta, viu? Porque é uma continuação esse assunto, tá? Tá Tá bom? bom. Então tá bom, Laís. Tchau, boa semana, viu? Tchau, professor. Boa semana. Pra você também.